Você sabe quem foi Nimrod? Ele foi um rei poderoso que influenciou muito as pessoas da época dele, para o bem ou para o mal. Será que você sabe o que significa o nome Nimrod? E qual foi o fim que ele teve na sua vida? Vamos lá. A história de Nimrod começa, na verdade, com Noé. Nós sabemos que Noé, junto com os seus 3 filhos, na verdade, esposas também, foi salvo do dilúvio. Então Noé com os seus filhos foram salvos. E o que acontece é que Noé ele ficou bêbado ao sair da arca que ele tinha construído, e o seu filho Ham se aproveita disso de uma forma terrível. Existem 2 versões exatamente o que Ham e o neto de Noé, Canaã, fizeram com ele. Você pode ver num vídeo no canal onde eu explico isso e vale a pena dar uma olhada. E o que acontece é então que Noé amaldiçoa Ham e o seu filho Canaã. Só que Ham, ele na verdade ele teve outros filhos, como diz a Bíblia. Ham, ele deu à luz, junto com a sua esposa, é claro, a Cush, a Mitzrayim, que significa Egito, Put e Canaã. Então a gente já sabe um pouco até as nações que vão nascer de Ham, que foram amaldiçoados por Noé. A Bíblia, ela vai pegar agora o que tem de mais importante. Ela vai trazer sempre de todos os filhos, todas as ramificações, todas as descendências. Então veja aqui, a gente está vendo 4 filhos e a Bíblia vai se concentrar agora em Cush. Então eu tenho Noé, depois eu tenho Ham, Cush, e Cush deu à luz a Nimrod. Então a gente está vendo que Nimrod ele era bisneto de Noé. Certamente eles se conheceram porque Noé teve uma vida muito longa, ele viveu 950 anos, então certamente Nimrod conheceu seu bisavô, soube da história do dilúvio e mesmo assim, veja o que a Bíblia conta sobre ele. Está escrito assim: e este foi poderoso caçador. Parece uma coisa até positiva, diante da face do Senhor. Mas aqui é muito estranho você entender isso. Você falar que ele é um grande caçador, tá ótimo. Mas por que eu tenho que falar um caçador frente à face de Deus, do Senhor? Que história é essa? Por que eu tenho que botar Deus no meio dessa história? Caçador de Deus? Fica um pouquinho nebuloso essa história. Mas vamos continuar. O texto bíblico segue falando o seguinte: pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. A Bíblia também fala algo que vai ser muito importante. E o princípio do seu reino, ou seja, ele se tornou rei. Interessante, nessa época é uma das primeiras vezes na Bíblia que a gente está ouvindo falar de rei, não é a primeira, mas uma das primeiras vezes que isso é citado. E aqui fala o princípio do seu reino foi Babel, ou seja, Babilônia. E depois Ereque, Acade, Calné, em outras palavras, ele foi um rei poderoso, porque eram vários reinados, vários territórios que estavam sob o seu domínio. Uma coisa a gente já fica claro: se ele é um caçador, ele é uma pessoa que tem algumas habilidades de guerra, de caça, de matar. Então ele ganha essa força física, provavelmente as pessoas começam a ficar com medo dele. Então
nessa época, especialmente, muitos reis se tornavam reis pelo poder da força que eles tinham. Isso aconteceu por muitos e muitos anos, até não somente na história bíblica, mas também na história do mundo em geral. Houveram muitos reis que simplesmente eles assumiram o reinado em determinados territórios porque eles tinham muitos soldados, eles eram muito agressivos e assim eles dominavam a população. Então a gente vê aqui já um modelo de Nimrod fazendo dessa forma. Mas veja bem, a ideia de ser caçador, ela aparece na Bíblia não somente aqui. Nós vemos também sobre Esaú. Esaú está escrito que o pai dele, Isaac, gostava dele porque ele trazia caça à sua boca, porque está escrito que Esaú era um homem do campo, que uma das coisas que ele fazia era exatamente caçar. Interessante. O que significa que ele botava caça na boca de Isaac? Então a gente pode falar, então ele dava para o seu pai provar daquilo que ele trazia do campo. Se ele caçava um veado, ele dava, olha só, pai, hoje eu tenho aqui carne de veado para você. Pai, hoje eu cacei um leão, você quer provar? Alguma coisa assim, tá? Mas, por outro lado, existe aqui uma conotação muito negativa. Da mesma forma que Esaú, nós sabemos que ele foi uma pessoa malvada. Vale a pena você dar uma conferida no canal sobre o nosso vídeo sobre Esaú. Nimrod, ele também é um caçador diante do Eterno. Aqui a ideia da caça, Esaú ele enganava o seu pai da mesma forma que o caçador ele engana a sua presa. Nimrod fazia o mesmo, ele enganava as pessoas, ele usava também o seu poder da fala para enganar. E uma das coisas que ele enganava tem a ver com o seu nome. O nome do hebraico bíblico de Nimrod vem do radical mered, revolta, rebelião. Mesmo depois do dilúvio, mesmo tendo um bisavô como ele teve, ele realmente está seguindo, por outro lado, a genealogia do seu avô Ham, que foi amaldiçoado. Ele recebe sobre si fazer o mal. O livre-arbítrio dele vai ser enganar as pessoas e se revoltar contra Deus. Então a ideia do caçador diante de Deus, que é muito estranha essa expressão, na verdade é um caçador que vai de alguma forma lutar contra Deus, apesar de que no começo, quando ele ainda era jovem, era caçador, está escrito que ele fez altares para Deus, mas infelizmente ele rapidamente sai desse caminho e ele fala, para que honrar um Deus se as pessoas podem honrar a mim? Não é a única vez também que a gente vê isso na Bíblia, de uma pessoa que se considera um Deus e quer que as pessoas trabalhem para ele. A gente vê isso com o faraó, a gente vê isso com Nabucodonosor. Então a gente está vendo já uma história muito complicada. Um homem muito poderoso, um homem forte, um homem da caça, que ele domina vastos territórios, mas ele usa isso para o mal, para uma revolta. E aqui a gente vai ter uma passagem muito curiosa. Já que ele era um rei tão importante, ele também reinou exatamente onde estava Abraão. E o que acontece? A Bíblia conta que Abraão ele tinha um irmão chamado Haran. Ele tinha um outro irmão também. Só que diz a Bíblia que Haran morreu em frente a Terah, o seu pai. Como ele morreu? Qual foi a história que Haran morreu em frente ao seu pai? O que aconteceu para Haran morrer na frente do seu pai? A tradição oral conta essa história. Está escrito que Abraão, nós sabemos que ele se tornou monoteísta. Por outro lado, Terah, ele era completamente pagão. E Abraão, ele foi contra o que o seu pai fazia. Ele falava, pai, existe somente um Deus. O pai dele vivia de vender imagens, estátuas para as pessoas. Ele falava, pai, mas isso não é nada. Certa vez, quando o seu pai se ausentou do seu negócio, da sua loja, e deixou Abraão cuidando, Abraão quebrou todas as estátuas e deixou somente
uma com um bastão na mão. O pai volta e fala: Abraão, o que aconteceu aqui? O que você fez? Falou: pai, não fui eu, foi essa estátua, olha, o bastão está na mão dela. E aí o pai fala: mas Abraão, essa estátua não pode fazer isso, ela não pode fazer nada. Abraão fala: então por que você reza para ele se ele não pode fazer nada? O pai ouve isso, mas ele não aceita. E ele faz algo terrível. Ele pega Abraão e ele leva ele até o rei da época, Nimrod. Nimrod dizia que existem vários deuses e o mais importante sou eu mesmo. Então vai Terah com seu filho Abraão e com seu filho Haran. Terah percebeu que Haran estava do lado de Abraão. Falou: onde você está? Como você está? Falou: pai, faz muito sentido o que meu irmão está falando. Quando eles chegam a Nimrod, Nimrod fala para Abraão: em quem você acredita? Ele falou: eu acredito em um só Deus, o Criador de tudo o que existe. É mesmo? Você acha isso? Mas é claro que você está errado. Existe o sol, a lua, as estrelas. Você está vendo? Eu mesmo eu sou um Deus. E ele vê Haran. E ele fala: Haran, você está com quem? Ele falou: olha, meu irmão parece que tem razão. Eu acho que ele faz mais lógica ter um Deus que é o Criador de tudo. Essa tradição que foi passada também a Noé e assim por diante. Nimrod fala: Abraão, se você tem tanta força, tanta fé, então vamos ver, eu vou te botar numa fornalha e vamos ver se o seu Deus vai te salvar. E ele fala: Haran, você está com quem então? E ele fala: depende. Se Abraão sair da fornalha vivo, eu estou com ele. Essa é a prova que existe só um Deus. Se não, eu estou contigo. Então você tem razão. E o que acontece é um milagre. E a Bíblia fala isso de uma forma muito sutil, se você já sabe o hebraico bíblico. Qual foi o lugar onde foi feito isso? Onde estava Abraão e Terah quando Haran faleceu? Eu já vou continuar a história. Em Ur Kasdim. A palavra Ur é o fogo dos caldeus. Os caldeus viviam na Babilônia. Então, o que é o fogo dos caldeus que a Bíblia fala? É a fornalha. Abraão entra na fornalha e sai vivo. Nesse momento, Nimrod, em vez de quebrar todas as suas estátuas, em vez de sair da idolatria, não, ele chega: Haran, e agora você está com quem? Ele falou: claro que eu estou com Abraão, meu irmão. Ele também é colocado na fornalha, mas com ele não acontece o mesmo milagre. Então ele acaba falecendo em frente ao seu pai por causa do seu pai. Terah foi quem levou os seus filhos, inacreditável. Ele levou seus filhos até Nimrod. E Nimrod, com a sua maldade, colocou eles na fornalha. O primeiro ele não conseguiu assassinar, o segundo sim. Então por isso que a Bíblia conta aqui pra gente sobre Haran, que morreu frente ao seu pai, e agora a gente sabe também quem foi o responsável de tudo isso, que foi Nimrod. A próxima aparição que a gente vai ver, nós sabemos que Nimrod era o rei da Babilônia. E o que a Bíblia conta pra gente que aconteceu depois do dilúvio? Foi a geração da Torre de Babel. A Torre de Babel, que foi quando um rei juntou as pessoas todas em um só vale, com uma só língua, com um só objetivo: construir uma torre, se rebelar contra Deus, fazer algo que pode de alguma forma segurar a ira divina para que nunca mais tenha um dilúvio. Toda a ideia da Torre de Babel foi uma revolta contra Deus. Você pode ver o nosso vídeo sobre a Torre de Babel, você vai entender cada detalhe fascinante dessa história. Então, o rei da Babilônia, a Bíblia já contou pra gente, era Nimrod. Foi ele que convenceu as pessoas a fazer essa torre e lutar
contra o Criador, ir contra ele. Se conta que as pessoas começaram a ter muito medo da morte, porque a morte era uma coisa relativamente nova. É claro que as pessoas já morreram, já tem mais de 10 gerações a humanidade, mas ainda assim eles estavam buscando alguma solução que pode ter contra a morte. Então essa geração, por um lado, ela não vai ter uma resposta clara, mas será que a gente pode vencer o decreto divino de alguma forma? Será que a gente pode construir uma torre e lutar contra o decreto de Deus de que todos nós iremos morrer? Então Nimrod, ele é o chefe dessa revolta. Outra vez, lembra, o nome dele significa rebelião. Ele faz essa rebelião, mas veja bem, a rebelião, por um lado, ela foi terrível aos olhos de Deus, mas não foi como o dilúvio que todas as pessoas morreram. Depois da Torre de Babel, o que Deus fez foi confundir as pessoas, criando várias línguas, e a Bíblia conta que essas pessoas não obrigatoriamente morreram, e sim elas começaram a se dispersar, cada um agora falando a sua língua. Então a gente sabe que vão ser criadas agora nações que vão ter sua língua, vão ter sua cultura, mas o responsável por tudo isso foi Nimrod. Um dos poderes, uma das fontes de poder de Nimrod era a roupa especial que ele tinha. A tradição diz que Nimrod, ele tinha aquela vestimenta que pertenceu a Adão. As pessoas sabiam disso e elas viam isso como uma forma hereditária de poder, de uma forma divina. Eles sabem que tem aqui alguma coisa muito sagrada que veio de Adão, que é muito especial. E Nimrod, como uma pessoa que ele era muito agressivo, muito forte, conseguiu fazer com que essa roupa chegasse até ele, nem sempre pelos caminhos corretos. Quem ficou de olho na roupa de Nimrod é o próximo malvado que a gente vai ver, que é o próprio Esaú. Muitas pessoas perguntam, mas calma aí, como pode ser que eles se encontraram? Essa pergunta ela não faz sentido, porque a gente falou que Nimrod, ele é bisneto de Noé. E nessa época as pessoas viviam muitos anos. Mesmo quando elas não viviam 900 anos, elas ainda existiam muitas pessoas que viviam no mínimo 200 anos. E se era assim, e a gente pensa que cada geração era a cada 20 anos, a gente está falando de um período, tá? Mais ou menos 6 gerações de diferença, alguma coisa assim. Então é claro que Nimrod, pode ser que ele já era um senhor, alguma coisa assim, mas ele e Esaú se conheceram. E Esaú ficou de olho na roupa de Nimrod. E o que acontece é ele sabe que Nimrod, até o último suspiro, não vai abrir mão da sua roupa, porque o seu poder, parte dele, vem dessa autoridade. Essa roupa me pertence. Sou eu, o rei, que na verdade está herdando esse poder. Ele não vai falar divino, mas estou herdando esse poder. E o que acontece é que Esaú, ele tem muito desejo também de ter essa roupa e ele acaba assassinando Nimrod para ter essa roupa. Onde a gente vê uma alusão na Bíblia sobre isso. A gente sabe que certa vez Esaú, ele volta do campo faminto, e o que o irmão dele oferece ele a comer, na verdade ele vê que o irmão dele está cozinhando lentilhas. E ele pede, por favor, derrama essas lentilhas na minha boca. E aí ele acaba vendendo a primogenitura, todo aquele direito que ele teria. Mas por que a Bíblia tem que me contar o que Jacó estava cozinhando? Pode falar qualquer coisa. Jacó estava cozinhando e o seu irmão pede o cozido para ele. Mas por que tem que falar que era lentilha? Na verdade, sempre que a Bíblia conta alguma espécie de alimento, existe algum ensinamento aqui. Como você pode ver na história de Ló. Ló, que estava em Sodoma, o que ele estava comendo e ele ofereceu aos anjos que vieram salvá-lo? Ele oferece a eles matzá, o pão ázimo.
Você já se perguntou por que ele estava comendo pão ázimo? Então eu vou te deixar aqui um pouco de curiosidade, mas aqui, no nosso caso, Esaú, na verdade, ele está vendo o irmão dele cozinhando lentilhas, que na Bíblia significa uma comida de um enlutado. O costume bíblico era comer, em épocas de luto, ovos ou lentilhas, porque na verdade são alimentos, né, que eles lembram que o mundo é cíclico, que a história tem o nascimento, tem o crescimento, o casamento, filhos e tem o final da vida. Naquele dia faleceu Abraão. Então o pai deles, de Jacó e de Esaú, estava de luto, então por isso que Jacó estava cozinhando lentilhas. Naquele dia, ele roubou a roupa de Nimrod, ou seja, Abraão morre enquanto o seu neto está cometendo assassinato e roubo. E esse é o triste fim da história de Nimrod, uma pessoa que utilizou sua força e a sua capacidade realmente de uma forma amaldiçoada, como foi realmente a história do seu avô Cam, filho de Noé.